pessoal, boa noite. Hoje é sexta-feira, o clima do clássico já começa a tomar conta de BH. Então não vamos perder tempo e conferir o que vem por aí. Final de semana de clássico. Marcos Rocha ainda é dúvida para a partida contra o Cruzeiro. Marcelo Oliveira faz mistério e a Raposa pode ter mudança para a semifinal. Mesmo envolvido em polêmica, Heber Roberto Lopes será o árbitro de domingo. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Só Esportes está no ar. A partir de agora eu quero você comigo, mandando a sua mensagem, a sua opinião. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV e o e-mail participe @programa soesportes.com, tá? Não tem mais o BR no final, não. Participe @programa soesportes.com, interaja com a gente, mande a sua opinião. Hugão, muito boa noite, seja bem-vindo ao Só Esportes. Boa noite, Yara, boa noite aos nossos telespectadores. Estamos aí, clima de clássico já tá fervendo aí. Estamos né? aí pro que der e vier no resultado do final de semana? Pro que deve vier para o resultado do final de semana, não, só interessa um resultado, né? Você falou, estamos aí pro que der e vier. Não, pro que deve vier, não. Só um resultado nos interessa. Estamos aí pro que der e vier, Breno Galante, muito boa noite. Boa noite, expectativa total, né? Clássico de decisão. Apesar de não ser uma final, a gente trata como uma final, né? Uma semifinal, mas assim, com muito mistério de ambas as partes, quem que vai colocar quem no jogo. Nós vamos conversar aqui hoje, né? Sobre táticas, sobre qual que é o melhor time e ver se o Hugão vai ficar feliz ou não com nossos comentários aqui. E ele que continua com as 60 horas sendo desrespeitadas, tá? Álvaro Damião, muito boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Bacana demais. Tudo bem, Yara? Tudo bom? 60 horas, o povo não respeita mesmo, né? Não, Álvaro? esse negócio de 60 horas pra jogar, tem isso não. Já tá apresentando o tiro de meta e toca o barco. Toca Vamos o embora, barco. gente. Como diz Alberto Rodrigues, bola em jogo, alegria do povo. Bora, tá É isso aí, porque nós estamos juntos e misturados, né, Álvaro? Claro. No ano de 2015, gente, Cruzeiro e Atlético têm campanhas parecidas. Mas quem será que leva melhor no clássico de domingo? Vamos ver. O futebol mineiro foi destaque no ano passado. As principais competições do país, Copa do Brasil e Brasileirão, foram conquistadas por Atlético e Cruzeiro. Mas esse ano está diferente. Os times que ganharam peças novas e perderam peças importantes ainda não encaixaram. E domingo tem clássico aqui no Mineirão. Qual deles será que está mais preparado para a vitória? Os números não são tão agradáveis. O Atlético fez 17 jogos, obteve 9 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Foram 23 gols marcados e 11 gols sofridos. Já o Cruzeiro também participou de 17 jogos e destes, 9 vitoriosos, 6 com empate e 2 derrotas. O time celeste balançou a rede 29 vezes e sofreu 10 gols. Dá para dizer quem está melhor? Dá para dizer quem está melhor? Eu acho que eu vou criar confusão aqui se eu perguntar isso. Mas, Hugão, eu não tenho dúvida da resposta. O Cruzeiro está melhor? Se for colocar pelos números, o Cruzeiro tem a melhor campanha, inclusive tem uma condiçãozinha até melhor, inclusive na Taça Libertadores, óbvio. São duas tarefas complicadas, tanto para Cruzeiro e para Atlético, mas no momento o Cruzeiro se encontra, como eu disse, né, estatisticamente melhor que o Atlético. Breno Galante. Olha, aí infelizmente a gente vai ter que falar um pouco da parte extra-campo, né? Porque se o Atlético tivesse com todos os seus jogadores em condições, aí no caso estou falando do Marcos Rocha, que é uma peça essencial para o Atlético, talvez a situação pudesse ser um pouco a favor do Atlético pelo caso de entrosamento, de ter um conjunto, de ter um time mais formado, que o Levi já tem a sua cara. E o Cruzeiro ainda está nessa coisa de alguns jogadores ainda não terem demonstrado a que vieram, como, por exemplo, o William do Bigode, que tem jogado como titular. Enfim, vai ficar parelho por causa de problemas extra-campos e eu acho que aí vai ser resolvido mesmo, como todo clássico, né, Damião? Detalhes. Tem alguém melhor? Tem favorito, Álvaro? Tem. Quem tem a melhor campanha? Cruzeiro. Para mim, o Cruzeiro não é favoritismo para ganhar o jogo. Desculpa, melhor deixa eu momento, consertar. né? Entra com vantagem, o Cruzeiro tem a vantagem. O Cruzeiro tem a vantagem da classificação. Primeiro que ele torcida, joga... né? Ele tem a torcida ao lado dele, ele tem a vantagem do empate, ele tem a melhor campanha, ele está melhor que o Atlético, né? Mas
Todavia, porém, Isso, contudo, entretanto... É clássico. Certo? Sim, mas tem o jogo de terça-feira também coladinho. Isso. E o Marcelo Oliveira fez um mistériozinho aí, quem vai colocar pra jogar. Não sei se os dois times vão entrar com os times principais, Atlético e Cruzeiro. Agora, um detalhe, ô Breno, não adianta ter todos os jogadores à disposição, porque você tem todos os jogadores à disposição. De repente, você saca o Leandro Donizete e coloca o Guilherme. Você me tira o Lucas Prato e deixa o Carlos em campo. O que adianta ter todos à disposição para fazer tanta lambança? Tem que saber colocar no lugar certo, né? Não adianta você ter todos os jogadores à disposição, deixar o Dodô no banco, deixar o Jô sem entrar no jogo, deixar o Carlos continuar errando, até acabar. Não. Dá oportunidade o para Jô? Não, no clássico? eu colocaria. Sério? Não, uma última... Deixa eu explicar. Você está comentando sobre a Libertadores. Sobre o jogo da última quarta-feira. Sim. Achei que Porque na visão dele, o Levi substituiu errado, independente do Sim, elenco que tenha. No jogo da última quarta-feira, o que adianta você ter... eu concordo com o Breno. Se o Atlético tivesse, desde a primeira rodada do campeonato, tanto do Mineiro quanto da Libertadores, com todos os seus jogadores à disposição, o Atlético hoje estaria em situação melhor. No Mineiro eu acho que não é tanto, porque sempre existe a briga direta com o Cruzeiro. Na Libertadores eu acredito que já estaria classificado. Se todos esses jogadores jogassem na posição deles, né? Mas, Damião, agora quer ver só uma coisa? No Cruzeiro a gente tem o mesmo problema. problema. O Levi fez muita lambança. No Cruzeiro a gente tem o mesmo problema. Por exemplo, a gente, inclusive, esses dias a gente falou esses dias aqui sobre a coerência do Marcelo Oliveira, por exemplo, o William Farias. Não, mas é porque ele tem uma preferência, ele tem, inclusive, um padrão, né? Ele tem um padrão, ele tem uma como é que se diz? Uma coerência na hora de escalar o time, né? E aí, nessa coerência da escalação direta, ele me vai para a Argentina e coloca 3 volantes. Errou. E entre esses 3 volantes, o William Farias. O substituto direto do Alisson, por quem estava no banco, e pelo fato do Joel ter voltado também e atua naquela posição ali, seria o Gabriel Xavier. Eu assisti o jogo do Cruzeiro lá no México, assisti o jogo todo deitadinho, descansando, esperando. Esperei para chegar a hora do jogo para assistir. Eu não consegui entender a escalação do Cruzeiro. Um time que sai totalmente do seu modo, da sua força ofensiva. A força do Cruzeiro é meio campo e ataque. O cara tem um cara igual o Leandro Damião, a bola tem que chegar nele. Você me coloca 3 volantes para jogar contra o Huracan na Argentina. Mas na verdade... Não, se fosse contra o Boca no La Bombonera, se fosse contra o Corinthians em São Paulo, eu falava que não dá para abrir jogo contra um time desse não, gente. A justificativa do Marcelo, ela é até entendível, porém, na prática, ela não funcionou. Ele quis colocar 3 volantes porque ele queria dar liberdade para os seus laterais, principalmente o Mike avançado. Só que ele tem que entender o seguinte, o Mike não vive um bom momento. Do outro lado, ele tem um lateral como o Mena, que também não vive um bom momento. Então, quer dizer, você está fazendo o quê? Até hoje não definiu o que ele é. Se ele é lateral, se ele é volante, se ele é... Então, né? Verdade. Não definiu. O Mena não definiu. Faz isso, você está dando liberdade para 2 jogadores que não vão fazer o papel que ele espera, e você perde a criatividade no meio. E você já tem que saber que esses jogadores não vão fazer o papel que você espera, porque você é o treinador deles. Exato. Você não pode... Tem erros que eles são inadmissíveis. Erros como esse, você acreditar que o Mena vai fazer o papel de ir e voltar, não dá. Você é o treinador dele. Se a gente sabe, ele tem que saber. Pô. Rapidinho. Só embaixo do que o Álvaro falou, concordo também que eu não tive aqui para poder falar isso, que o Levi mexeu errado. Eu também deixaria o Prato, porque jogador foi contratado para Libertadores, é homem de decisão. Tiraria o Carlos e colocaria o Jô para ter uma opção tática ou de jogada na Se quer velocidade, coloca o Dodô. Porque se o Jô tá lá, é porque o Levi tem que acreditar nele, tem que colocar pra jogar. Agora, não colocar o Guilherme no lugar do Dátolo foi um negócio, assim, estrondoso. Foi um Daqui negócio... a pouco a gente fala mais sobre os treinadores, essas substituições, que é mais polêmica, né? Porque clássico quase nunca tem polêmica, né, pessoal? Porque o árbitro Heber Roberto Lopes vai apitar o jogo de domingo. Segundo a Federação Mineira, o nome do juiz foi indicação da CBF, que também colocou o nome de Luiz Flávio de Oliveira no sorteio. Heber Roberto Lopes foi o juiz da partida entre Atlético e Cruzeiro no ano passado, pelo primeiro turno do Brasileirão. Naquela ocasião, os cruzeirenses reclamaram, e se reclamaram, do árbitro de Santa Catarina. Ô, gente, expulsou Marcelo Moreno. Teve confusão na súmula daquela, chamou de safado, não chamou de safado. Expulsou também o Luan, se eu não me engano. Do Léo, no Léo Silva. Sim. Impedimento. A gente tem que Era um árbitro para essa partida? A gente tem que ressaltar que isso tudo também, essa polêmica... Isso tudo foi numa única partida. Porque o Cruzeiro perdeu por 2-1. Né? Então isso aumenta mais ainda, né, aquele poder de reclamação, toda a razão. A bandeirinha também deixou de dar, marcou um impedimento que não existiu, essas coisas. Mas é um árbitro que está no patamar, ele é um grande árbitro. Dentro e das essa marcação opções. originou, né? O gol do André, o gol do Atlético. Heber é meu amigo, gol. gosto muito do Heber. A Heber apita muito, mas o Ricardo Marques Ribeiro está
anos-luz na frente do Mas Weber o hoje. Atlético não aceita Ricardo Marques Só não Ribeiro. pode chorar do Weber na segunda-feira. É só Claro, isso. Pronto, isso é Pronto. fato. Não Isso é estou fato. falando aqui se o... Exatamente, Só não concordo pode muito. chorar do Coerência, Weber na exato, segunda-feira. Não vem exatamente. encher meu saco aqui na segunda-feira, dirigente do Atlético, dirigente do Cruzeiro, falando que o Weber errou, não, pô. O melhor árbitro do Brasil, É o Ricardo, sem dúvida. está a 2 quarteirões da sede do... Não vou falar de qual sede, não, né? Da Praça 7, pronto. O Felipe Ribeiro, por e-mail, pergunta por que o Atlético não aceita o Ricardo? É porque alega que ele errou um dia. E o Weber não errou ano passado? E o Weber não está aqui agora? Existe o lado também. Posso falar do outro lado que existe? Mas ele Existe pergunta, uma o ligação- Atlético tem essa autonomia? Existe uma ligação do Ricardo, todo mundo sabe que ele trabalha para uma pessoa que é ligada ao Cruzeiro, que é um conselheiro do Cruzeiro. Então, o Atlético enxerga dessa maneira que ele poderia ser tendencioso. Mas Não, ele mas pergunta- peraí. Então, É como é isso. que o Atlético apoia um conselheiro dele para virar presidente É da o que eu tô Federação falando, de Futebol? são 2 pesos e 2 medidas. É, Né? incoerência, Então- né? Pô, você não vai deixar o Tirou cara as palavras apitar da o minha boca, eu ia clássico. falar isso aí. Você não vai deixar o cara apitar o clássico porque ele trabalha. Que negócio é esse trabalho? Eu não sei o que é isso, não. Enfim, ele tem um exercício da atividade, ele tem uma outra atividade que ela é ligada a um conselheiro do Cruzeiro. Tudo bem, mas ele não é funcionário do cara. Ele é, mesmo que É. seja. Mas, Ele é um enfim. árbitro de futebol. Aí você tem que cortar o cara, porque agora Existe- o presidente da federação pode ser conselheiro do Atlético, Exato. o presidente, Exato. o vice-presidente do Conselho Deliberativo é pai do presidente da federação. É, gente, é muita pode? confusão, gente. Ah, pelo amor de Deus. Tá na hora, gente, das compras Você tá pro muito calma, feriadão. Tá chegando o feriado. Por isso que eu tô calma, assim, feriado tá chegando, ó. Apesar que aqui na TV Horizonte tem folga, não, todo mundo trabalha, porque o futebol não para. Em plena terça-feira. Tem jogo de Libertadores, não dá pra parar, não. Então você aproveita o feriadão, faça a festa com seus amigos e não perca as ofertas imperdíveis dos supermercados BH. Tem salsicha resfriada Resende, tem frango congelado, peito de frango Seara, gente, R$ 6,98 peito de frango aí Seara, Sunfresh, 1 litro, aí lava-roupas, líquido Omo. Então tem de tudo pra você, preço bom e produtos de qualidade dos supermercados BH, sempre um pertinho de você. E não saia daí, daqui a pouco tem tudo do Cruzeiro pra você, porque final de semana é de clássico, tô te esperando.